Olá, eu sou Marcelo e vou dar continuidade aqui hoje às aulas relativas ao livro Introdução à Teoria do Cinema, do Robert Stan, que são uma base, né, para o nosso contato, curso de Teoria do Cinema, com esse campo de debate. E certamente, né, seria insustentável qualquer abordagem, né, das teorias do cinema sem falar do problema da montagem e sem falar das, é, de um dos contextos, né, fundamentais de reflexão sobre a montagem cinematográfica, que é aquele relacionado à União Soviética pós-Revolução de Outubro de 1917. É nesse contexto que a gente começa hoje, né, o percurso dessa aula, que vai atravessar um conjunto bastante amplo e significativo, né, de referências, tratando das teorias soviéticas da montagem, tratando também, né, do formalismo russo e do contexto da escola de Bakhtin, né, e finalmente abordando as vanguardas dos anos 20 e a escola de Frankfurt. Né? São basicamente quatro grandes contextos aí, né, de reflexão, cinco talvez, né, se a gente desdobrar o formalismo russo e a escola de Bakhtin em mais de um contexto. E para a gente, enfim, dar início a esse percurso, né, que vai atravessar então essas etapas, certamente é fundamental situar, né, o contexto das teorias soviéticas da montagem. Esse é o primeiro movimento, portanto, né, da aula de hoje. As teorias soviéticas da montagem são formuladas dentro de um contexto muito importante da história do cinema, né, o contexto de um movimento cinematográfico com um forte caráter programático, né, que que se desenvolve na União Soviética, com um forte vínculo com o Instituto Estatal de Cinematografia, né, conhecido como Instituto Gerasimov de Cinematografia, fundado em 1919, e ainda existente, né? E é dentro, então, desse contexto em que, portanto, nós temos um Estado forte, pós-Revolução de Outubro de 1917, né? Um Estado socialista comunista, né? Orientado, portanto, por um controle sobre diversas atividades produtivas, e um Estado que vai, inclusive, enxergar no cinema um elemento importante dentro de um conjunto de elementos dos meios de comunicação para fomentar, né, a revolução, para sustentar o trabalho revolucionário. Então é nesse contexto que o cinema participa, portanto, de todo um conjunto, né, de atividades associadas a uma certa pedagogia revolucionária. Certamente essas obras não são redutíveis a isso, tampouco as teorias formuladas por essas figuras são redutíveis a esse sentido pedagógico e revolucionário, mas é importante essa coordenada para entender o que está em jogo aí. Né? Dentro dessa pedagogia, por exemplo, é que se destacam procedimentos como a tipagem, né, na construção de personagens, um procedimento bastante consagrado, sobretudo na obra de Sergei Eisenstein, assim como a montagem intelectual, né, formulada por ele também. Tudo isso dialoga, né, com esse sentido pedagógico revolucionário, mas é muito interessante perceber como há outras coordenadas pertinentes aqui, né, atravessadas talvez por questões, né, do discurso revolucionário marxista, socialista, comunista, mas também atravessadas por condições específicas, né, dos desenvolvimentos da arte e da literatura, né, e do debate estético e filosófico, inclusive, né, no contexto da Rússia, da União Soviética, né, e de todas essas repúblicas que ali se reúnem, né, nesse momento.
E é nesse contexto, né, mais local e translocal, né, porque atravessa diferentes localidades dentro desse grande império, né, soviético, que o construtivismo é um movimento importante de se considerar aqui. Né? Também uma coordenada fundamental para o trabalho de uma figura como Eisenstein, mas também para, né, diversas outras figuras das teorias soviéticas aí da montagem. O construtivismo é um movimento que encara, de fato, a arte como um trabalho, né? Vai recusar toda a concepção romântica da arte como aquilo que emerge, né, da genialidade de um artista, e vai sustentar, né, uma postura e uma prática muito concreta, segundo a qual a arte tem um diálogo muito fundante, fundamental com o mundo dos objetos, né? E aí então a relação com o design como atividade, né, acaba se demarcando como uma relação bastante importante. Para além disso, né, do ponto de vista estético, o construtivismo também muito marcado por uma recusa da mimese como fundamento do gesto artístico. Né? Se a arte é um trabalho, ela não é um trabalho meramente mimético, né? Nesses termos construtivistas. Ou seja, não basta aprimorar os instrumentos miméticos ou buscar, né, uma forma de mimese, de imitação da realidade, de representação para constituir um processo artístico. Ao contrário, né, esse valor da representação e da imitação está sempre colocado em questão. Está sempre sendo interrogado. Né? Então, é nesse contexto, marcado por essas características que eu estou bastante brevemente abordando aqui, lá na União Soviética, né, que figuras como Lev Kuleshov, Vsevolod Pudovkin, Dziga Vertov, Sergei Eisenstein, Sfir Shub ou Alexander Dovzhenko desenvolvem o seu trabalho cinematográfico, artístico, né, suas diversas propostas de experimentação que são, portanto, atreladas, né, a esse contexto. Há um horizonte prático, portanto, né, que é transversal a todas essas teorias soviéticas da montagem que vão se formular nesse universo. Né. Esse interesse por aquilo que o Robert Stant descreve como questões práticas da construção de uma linguagem cinematográfica socialista, capaz de combinar criatividade autoral, eficácia política e popularidade de massa, né, é um interesse central aí nessas formulações teóricas, que vão, portanto, se desdobrar em grande medida, né, associar a sua dimensão estética, as suas propostas estéticas e poéticas, a três fundamentos, né, de busca estética. Uma atenção à técnica, né, buscando uma sistematização metodológica mesmo, em que a poética artística se torna basicamente um trabalho de programação de um conjunto de efeitos a serem alcançados no público, nos espectadores dos filmes, por exemplo, do teatro, etc. Né? Então essa ideia é bastante importante para esse grupo de teóricos. Não é uma ideia nova, né? Não é uma ideia que esse pessoal formula de maneira inaugural. Ao contrário, né? Enfim, de uma certa forma, a própria teoria poética do Aristóteles, lá na Poética, é uma teoria justamente dessa programação, né? Dessa busca por determinados efeitos. Mas aqui o importante é enfatizar que há um sentido metódico, talvez até mais do que metodológico, né? De uma ênfase na técnica ou nas técnicas possíveis para alcançar determinados efeitos, alinhados, né, certamente, ao ideário revolucionário soviético, sobretudo no primeiro momento, né, do processo revolucionário, e posteriormente alinhados a toda uma série de diretrizes que vão ser estabelecidas pelo Estado soviético.
O segundo termo importante é a ideia de construção, né? E aqui, reitero, né, a importância do diálogo com o construtivismo, como movimento vanguardista nesse contexto, e um diálogo que não é único, né, que não se dá de uma maneira linear. São diálogos variáveis que se estabelecem aí dentro, enfim, da perspectiva de um mesmo autor, inclusive, como Eisenstein. Então, esse é um outro termo importante, né, e que está associado a uma concepção da arte, justamente como trabalho, né? E o terceiro termo importante é a ideia de experimento, né? A ideia de que, justamente para constituir essas técnicas sistematicamente, metodicamente organizadas para produzir determinados efeitos em uma poética revolucionária, e para elaborar o processo de construção, né, do trabalho artístico, é fundamental experimentar, é fundamental estabelecer enfim, rotinas e práticas recorrentes de estudo, né, no sentido artístico do termo, não só o estudo como estudar livros, etc., mas o estudo como produzir exercícios, produzir pequenas variações, né, de determinados procedimentos, e, sobretudo, da montagem, né, nas suas múltiplas possibilidades. A montagem vai ser entendida como fundamento dessa cine poética aí, né, como diz o Robert Stan. Há o que a gente poderia descrever como uma ampliação, uma disseminação e uma explosão do conceito de montagem aqui em múltiplos sentidos, né? Esses três termos me parecem muito importantes, né? Por isso eu os escolhi: ampliação, disseminação e explosão, nos sentidos do conceito de montagem. Ampliação, acho que é uma ideia mais imediatamente compreensível, está em jogo naquilo que diz respeito ao modo como o conceito de montagem abrange, né, muito mais do que simplesmente o gesto de encadear uma imagem a outra imagem, um plano cinematográfico a outro plano cinematográfico, né? Montagem não é apenas isso, né? Não tem um sentido meramente de técnica, de descrição de um fazer, né? Mas é a descrição de um gesto mais do que de um fazer, né? E de um gesto que não é meramente o gesto técnico, justamente, né, de concatenação aí de planos e do filme, da película, mas é um gesto que se concretiza aí com base em todo um conjunto de variáveis prévias, né, e que vão incluir, portanto, decisões de enquadramento, decisões de decupagem do espaço, né, decisões relativas à organização dos planos, do modo de filmagem, a duração desses planos e a outras variáveis que os constituem, né? Há uma ampliação, portanto, da ideia de montagem para antes, digamos assim, do gesto em si, do corte, né? Ao mesmo tempo, há uma ampliação que talvez posterior ao gesto do corte, né? Que vai pensar um conjunto de possibilidades decorrentes, né, desse gesto e decorrentes das possibilidades que esse gesto abre para a compreensão das imagens, né? E aqui, então, vai se considerar que o corte justamente não é meramente uma junção de imagens, né, um cadeamento de imagens, mas é produção de significado, né? Nesse interesse na montagem como produção de significados e de sentidos, está em jogo algo que é essencial, né, para as teorias soviéticas da montagem, que é justamente o interesse nessa possibilidade, né, de alteração dos significados de uma determinada imagem a partir da montagem.
mais do que da ideia de uma alteração de significado, inclusive, como eu formulei aqui, né, o que está em jogo aqui é a ideia de que é possível, a ideia de que é fundamental reconhecer que a imagem não porta significado por si só. Né? Então, notem como há, num certo sentido, né, um deslocamento do primado do plano como fundamento do significado da imagem, né? A ideia de que dentro de um determinado plano estaria definido um sentido, um significado, e esse significado seria colocado junto com outros planos, né? E assim se constituiria o filme. Essa ideia é confrontada por essas teorias de um modo geral, né, da montagem no contexto soviético, justamente porque não é como pensa o Lev Kuleshov, por exemplo, né, não é a realidade filmada no plano que carrega um determinado sentido, um determinado significado, uma determinada emoção. Né? Mas ao contrário, é a técnica da montagem, do corte, do encadeamento, da intervenção na imagem, de um pensamento associado a tudo isso, que causa ou fundamenta a emoção e o sentido. Esse é um tema, né, que certamente tem uma ênfase no contexto, né, das teorias da montagem em alguns experimentos. Um dos experimentos importantes aí a serem mencionados é justamente o efeito Kuleshov, né, que leva o nome aí desse teórico e desse professor, né, e que mostra, né, o encadeamento do plano de um ator, né, do rosto de um ator, e esse mesmo plano é colocado sucedendo a 3 imagens distintas. Né? E o que estaria em jogo nessa sucessão, segundo Kuleshov, é a demonstração de que a cada mudança, né, do plano com o qual o plano do rosto está associado, muda o significado desse plano do rosto. Né? Então, esse rosto do Ivan Mujuskin, né, o ator que está aí participando do experimento do efeito Kuleshov, é o mesmo rosto a cada vez e um outro rosto a cada vez. Né? Ele em todo caso, um rosto que assume diferentes significados, né? E que não tem um significado por si só nesse sentido. Pelo menos é isso que o Kuleshov deseja demonstrar com um experimento como esse. Né? E a ideia aqui é que, então, diante da imagem de um prato de comida, de uma criança dentro de um caixão e de uma mulher deitada, a cada vez o sentido desse rosto, o sentido atribuído a esse rosto e a possível emoção que ele pode causar no espectador serão distintos. Né? Não havendo qualquer sentido comum dado aí entre esses 3 sentidos, certo? Não há uma unidade comum. A cada vez é um sentido completamente diferente. Né? A fome, talvez, diante do prato de comida, né? Toda uma constelação de significados associados a isso, né? Ao sabor, à expectativa, talvez de comer, ao apetite, etc. Né? Diante da criança dentro do caixão, a tristeza, talvez, né, o lamento por uma perda, o luto, enfim, toda uma outra constelação de sentidos, né, completamente distinta, e, finalmente, o rosto diante da imagem da mulher deitada como carregando um sentido de desejo, talvez até de sexualidade, e, em todo caso, né, um sentido de afeto, talvez de amor, e assim por diante. Né? O que é interessante no efeito Kuleshov é que talvez, né, por estabelecer um sentido a partir desse encadeamento entre 2 imagens, né, e definir essa variabilidade, ele está paradoxalmente ancorando esse sentido do rosto, que é o termo que está variando aqui, né,
ou melhor, que é o termo constante, mas cujo sentido está variando, e ele está ancorando o sentido variável desse rosto constante no outro plano, né, a cada vez. Então é como se a cada vez o outro plano trouxesse, né, carregasse um sentido de certa maneira. Ao mesmo tempo, para o Kuleshov não é só o outro plano que carrega esse sentido, né, porque isolado o plano do prato de comida não significaria fome ou apetite ou algo do tipo. Isolado o plano da garota dentro do caixão não significaria luto, né, ou perda, ou sensação de perda, não traria essa emoção necessariamente. E por fim, o plano da mulher deitada também não carregaria todos os sentidos de desejo, amor, etc. Né? Por si só, não, porque ele precisa justamente do complemento de um olhar. Né? De um olhar, de certa forma, com o qual o olhar do espectador se alinha e, ao mesmo tempo, se reconhecendo ali, se diferencia desse olhar, né? Para poder atribuir a ele um significado e um sentido. Então tem um jogo bastante complexo aí, né? Que está em jogo no experimento do efeito Kuleshov. É um jogo possivelmente questionável também, né? Há limites, talvez, para esse tipo de raciocínio ou para o tipo de inferência que está em jogo aí a partir dessa base experimental. Né? Ou seja, o que eu quero dizer há limites para a variabilidade de sentidos, talvez, né, de determinadas imagens. O que esse experimento enfatiza é justamente o encadeamento pela montagem, e como isso determina o sentido final que pode ser atribuído a cada uma dessas imagens. Mas, ao mesmo tempo, esse experimento não dá conta de todas as possibilidades da montagem e de todas as possibilidades de construção de significado que constituem as imagens cinematográficas. Né? Um plano não é definido apenas pela montagem se a gente considera os diferentes efeitos de sentido que também podem estar em jogo em escolhas de enquadramento, né, em determinadas variáveis de fotografia e etc. Né? E se a gente acrescentar o som a esse conjunto de possibilidades, a coisa se complica ainda mais. Né? A música, os ruídos e as vozes podem trazer outras variáveis aí para compor os significados. Né? Existe uma sequência muito famosa de um filme do Chris Marker chamado Carta da Sibéria. Um filme bem posterior a esse contexto, de um cineasta muito influenciado por uma cuidadosa, uma rigorosa atenção à montagem e, inclusive, às teorias soviéticas da montagem. Né? E lá no meio do Carta da Sibéria tem um trecho em que o Chris Marker repete 3 vezes um mesmo conjunto de imagens, uma mesma sequência de planos. Né? E a cada vez que ele repete essa sequência de planos, ele coloca uma música, alguns ruídos e uma narração em off, né? Um comentário em voz-over diferente. Né? E isso, evidentemente, altera completamente os significados dessa sequência de imagem, sem que a montagem visual tenha sido alterada. Né? Então, talvez aí a gente esteja numa espécie de versão com o Chris Marker, né? numa versão sonorizada do efeito Kuleshov, talvez, né? E é curioso que sejam novamente 3 momentos, os momentos da experiência, né? Assim como aqui com o Kuleshov. Mas em todo caso aí se demonstra também novamente, né, a complexidade adicional à montagem na sua dimensão visual, de encadeamento de imagens visuais, né, que é trazida pela dimensão sonora. Seja como for, no contexto soviético tem uma ênfase muito grande nesse papel constitutivo da montagem. Né? E outras figuras desse contexto, inclusive, vão demonstrar, né, e estudar cuidadosamente, inclusive, possibilidades relativas a essa potência da montagem. Uma dessas figuras é o Vsevolod Pudovkin, um dos nomes aqui, né, também mais importantes desse contexto
digamos assim, fundação, né, do pensamento soviético sobre a montagem, e que tem alguns textos publicados no livro A Experiência do Cinema, a antologia, né, organizada pelo Ismael Xavier. E ali a gente vai encontrar livros como textos, desculpe, como o método de tratamento do material, montagem estrutural, ou os métodos do cinema, né, que evidenciam justamente essa busca metódica por determinados procedimentos sistemáticos de produção de significado, de programação de efeitos, né, como eu expliquei antes, e que vão evidenciar justamente o tipo de argumentação que destaca o papel da montagem e que, em alguma medida, associa o trabalho de roteiristas e, enfim, das outras funções, né, dentro de um set de filmagem a esse papel da montagem. E o Pudovkin vai justamente, como afirma o Robert Stan, né, identificar e detalhar, abre aspas, né, princípios básicos da continuidade narrativa espaço-temporal. Né. De certa maneira, Pudovkin é um grande estudioso justamente do paradigma hollywoodiano, né, um paradigma sustentado sobre esse valor da continuidade narrativa espaço-temporal. Né? E o que o Pudovkin faz é sistematizar uma série de fundamentos do tipo de montagem que sustenta esse valor de continuidade. Né? Além, né, desses nomes, cabe citar um nome de um contexto um pouco diferente, né, mas ainda assim muito importante. Não é o contexto do instituto como professores, né, como é o caso do Kuleshov, do Pudovkin, que o sucede, mas é o contexto de uma prática da montagem que é muito significativa e que tem um sentido interessante se a gente a considera do ponto de vista teórico. Esse é o contexto do trabalho da Esfir Shub, né? Uma cineasta e montadora soviética fundamental, né? E que talvez possa ser mais precisamente associada a uma questão muito importante quando se fala de montagem, que é justamente essa questão da remontagem de material prévio, né? De arquivo, por exemplo. Alguns dos filmes mais importantes, né? E até em alguma medida inaugurais do que a gente poderia chamar o cinema de arquivo, são os filmes da Esfir Shub, né? E ali ela está, na prática, trabalhando, né, essa questão da remontagem, como ela vai, inclusive, fazer em alguns escritos, infelizmente não disponíveis em português até o momento, e elaborando, portanto, aí, o que a gente poderia entender como uma teoria e uma prática, né, da montagem e da remontagem de imagens. Bom, ao pensar na montagem como um fundamento, portanto, né, embora a gente chegue a casos como o da Esfir Shub, que é essa pensadora e essa montadora de imagens de arquivo, de fato, né, o que predomina no contexto do livro do Robert Stan para tratar da montagem soviética é um conjunto de referenciais muito mais conhecidos do que a Esfir Shub e muito associados a um interesse teórico, inclusive no estudo, né, do cinema hollywoodiano. E aí, então, é nesse contexto que a gente pode situar um outro conceito importante. Né? Assim como o efeito Kuleshov é um experimento associado a um conceito de base dessa escola de pensamento sobre a montagem, vamos dizer assim, que é o conceito de que o sentido das imagens, dos planos cinematográficos, não está contido nos planos, mas é definido na montagem. Há um outro conceito associado a uma teorização atravessada pela observação
do cinema hollywoodiano, dos seus princípios de continuidade narrativa e espaço-temporal, mas que é também associado a um experimento desenvolvido também pelo Kuleshov, né? Um experimento ao qual o Kuleshov associou um conceito de geografia criativa, como ele costuma ser traduzido para o português. E o Pudovkin se refere, né, a esse experimento num dos textos dele que está na coletânea Experiência do Cinema, justamente chamando a atenção para o fato de que o experimento encadeia, né, um conjunto de imagens em que, enfim, dois personagens interagem, um se vira para o outro, etc. Enfim, tem uma série de pequenos acontecimentos ali, né, no encadeamento das imagens, que qualquer espectador, né, pela descrição do Pudovkin, compreenderia da forma como ele está descrevendo, né? Então, um personagem está olhando para o outro, se dirige ao outro, etc. Muito embora esses personagens não apareçam na mesma imagem, né? Um aparece num plano, corta, o outro aparece no outro plano, e assim por diante. E aí, o que o Pudovkin revela, né, ao descrever toda essa sequência, é que o Kuleshov tinha realizado cada uma dessas imagens em lugares completamente diferentes entre si. Elas não tinham sido filmadas no mesmo contexto espacial que foi analiticamente recortado pela montagem, né? Por uma montagem analítica, nesse sentido. Não foi isso que aconteceu, né? Não era o mesmo espaço. Eram vários espaços completamente separados entre si, que ao serem colocados em conjunto, né, na montagem, aparecem como se fossem o mesmo espaço, né? E aí diz o Pudovkin: embora a filmagem tenha sido efetuada em locações variadas, o espectador percebeu a cena como um todo. Os trechos de espaço real apanhado pela câmera apareciam concentrados dessa forma na tela. Ali estava o que Kuleshov denominou de geografia criativa. Pelo processo de junção dos pedaços de celuloide, criou-se um novo espaço fílmico que não existia na realidade. Fecha aspas. É muito interessante perceber, né, como o conceito de geografia criativa aponta muito precisamente para uma dimensão da experiência, né, do cinema hollywoodiano clássico. Nessa dimensão se trata justamente de produzir um significado. Se trata de produzir um significado aonde ele não existe, de produzir uma continuidade espacial aonde ela não está dada, né? Concatenando, portanto, os diferentes espaços numa mesma montagem, né, que cria essa geografia inexistente, né? Daí a ideia de uma geografia criativa. Nesse contexto é muito interessante observar um trabalho, também um estudo, né, como o estudo em coreografia para câmera, A Study in Choreography for Camera, de 1945, da Maya Deren, né, um contexto completamente diferente, embora nem tanto, talvez, né, enfim, de experimentação, etc., nos Estados Unidos, né, na vanguarda, chamada vanguarda americana, em que nós temos esse corte fundamental, né, de um movimento de dança, de uma coreografia, em que um dançarino ergue o seu pé e, à medida em que ele vai descendo o pé, há um corte com a continuidade do movimento, né, em que o corpo desse dançarino, desse bailarino, aparece, né, na primeira parte do movimento, no meio de uma floresta, enfim, né, entre árvores, num espaço ao ar livre, e na segunda parte, no interior de uma sala, né? Então, ali, né, no Kuleshov, na geografia criativa, né, se essa geografia criativa corresponde a uma integração de espaços diferentes como um espaço ficcional, por meio da montagem, com seus raccords de movimento e continuidade, a coreografia da Maya Deren, nesse estudo, né, que ela faz, por exemplo, constitui um estudo do raccord, né, de movimento com descontinuidade, de cenário, de ambiente, né,
explicitando que é necessário pensar as relações variáveis entre figura e fundo, né, nesse processo. Explicitando, portanto, que é fundamental dar conta da montagem em contexto, né, dar conta da montagem na sua relação com as imagens. Bom, certamente, né, todo esse conjunto, né, de possibilidades da montagem prenuncia talvez ainda um conjunto muito mais amplo de experimentações e possibilidades que a gente vai encontrar entre os teóricos soviéticos aí da montagem, né? E aí são dois os nomes que merecem, precisam ser destacados dentro dessa exploração mais ampla, em que se disseminam, né, os sentidos do conceito de montagem até o ponto de uma explosão, né, em que esse conceito se fragmenta e distribui as suas questões em todo um outro conjunto de questões e esferas da atividade artística, para muito além do cinema, né? E aqui, então, é muito interessante a gente observar o trabalho do Eisenstein, né? O Eisenstein, Sergei Eisenstein, que tem um trabalho, de certa maneira, dividido, né, entre uma busca de engenheiro, né, pela técnica precisa da construção de um efeito estético, emocional e intelectual no espectador, mas também é um cineasta do êxtase, né, do êxtase profundo, intenso, diante do êxtase profundo, intenso, diante das possibilidades do cinema, né? Esse cineasta, representado aqui nesse mural pintado, né, que pode ser visto no site do Google Arts and Culture como um conquistador, a partir da experiência do Eisenstein no México, né, esse retrato dele é composto. Esse é o grande teórico, talvez, aí, do contexto soviético, né, um dos mais produtivos cineastas e teóricos desse contexto, em que justamente, né, há uma busca por uma série de possibilidades da montagem que é preciso estudar, experimentar e trabalhar cada vez mais radicalmente, né? Como já antecipei, né, essa busca se dá ao mesmo tempo como uma busca calculada, precisamente como numa engenharia cuidadosa da montagem, mas também como uma busca atravessada por uma abertura para o êxtase, para a experiência mais radicalmente desestabilizadora das certezas, que é a experiência do sublime, né? Há uma conjunção um tanto complexa, uma articulação disjuntiva no pensamento e na prática do Sergei Eisenstein, entre um esforço de racionalização formal que chega ao extremo, às vezes, né, de esquematizar o processo de montagem de maneira muito precisa, e, por outro lado, um esforço de abertura da experiência estética assim construída para todo um conjunto de possibilidades associadas à produção de emoção, de catarse, de pathos, né, no sentido de intensidade emocional, sentimental enfim, inclusive, em última instância, também intelectual a partir da emoção, né? O Eisenstein é o grande teórico de uma série de procedimentos que vão muito além da montagem, né? E nesse sentido ele evidencia algo que está em jogo em todas essas figuras
associadas aqui a teorias da montagem, né, que é o fato de que essas figuras não teorizam apenas a montagem. Né? Ou, se há uma ênfase na montagem, é justamente nesse sentido ampliado, disseminado e, em última instância, explosivo e explodido, né, do conceito de montagem. No caso do Eisenstein, esses outros temas, né, incluem a tipagem como um procedimento de construção de personagens, né, a ideia de constituir tipos que não têm uma individualidade psíquica tão central, mas que representam como tipos, né, determinadas classes ou determinados grupos sociais. É um procedimento muito alinhado com um certo tipo de interpretação do mundo que está atravessado pelo interesse revolucionário, né, pelo movimento de inflexão marxista-comunista, que pensa, né, a história como movida pela luta de classes. Se a história é movida pela luta de classes, nos termos marxistas, é justamente porque os personagens fundamentais da história não são os personagens individuais. Né? Os personagens fundamentais da história, inclusive de uma narrativa fílmica nesse sentido, né, devem ser as próprias classes sociais, os próprios grupos dos quais os indivíduos participam. Então, esse procedimento de tipagem vai envolver determinadas modalidades aí, determinadas tentativas, né, de se fazer representar por um indivíduo um determinado conjunto de traços atribuídos a uma classe, né, e assim condensar uma classe por meio de um personagem individual. Né. Ao mesmo tempo, muitas vezes não é só de uma lógica de representação num indivíduo dos traços de classe que a tipagem opera. É também por uma lógica de conferir um protagonismo a classes inteiras, né? De filmar multidões, de fato. Né? Tem em questão aí, talvez, uma relação com os modos de filmar o corpo dos atores, né, e dos grupos. Ali onde a ênfase em personagens individuais privilegia, de maneira geral, né, enquadramentos mediados pelo corpo individual, sobretudo de alguns protagonistas, no procedimento da tipagem vai haver um outro tipo de ênfase de enquadramentos, em que certamente os close-ups, por exemplo, não vão ser abandonados, ao contrário, vão ser amplamente explorados, mas para outros tipos de efeitos, que não aqueles efeitos de individualização psíquica de personagens que predominam, né, no cinema narrativo clássico, por exemplo. Então, Eisenstein é esse, né, proponente, talvez, aí, de uma das práticas e teorias mais significativas da construção de personagens no contexto soviético, que é a tipagem, e ele é também o formulador de uma noção muito importante, tanto para o trabalho dele como posteriormente, que é a noção de montagem de atrações. Né? Ele trabalha essa noção, inclusive, a partir de uma experiência anterior ao seu engajamento mais profundo com a arte cinematográfica, quando ele trabalha no teatro, né? Onde ele trabalha em contato com aquele que foi talvez o seu grande mestre no contexto do teatro proletário, né, revolucionário, que é o Meyerhold, né, um mestre que posteriormente o reconhece como alguém que superou seu próprio mestre, de certa maneira. Né? Enfim, trabalhando com Meyerhold, o Eisenstein confronta, né, toda uma série de linhagens do teatro dramático, sobretudo o teatro burguês do século XIX na Europa. E confrontando esse teatro figurativo-narrativo, né, figurativo e dramático, o Eisenstein propõe, se filia, né, a todo um conjunto de experiências que não é só ele que está propondo, inclusive, com as quais o Meyerhold vinha trabalhando, né, enfim, outras figuras, são experiências do que ele denomina num texto chamado Montagem de Atrações, experiência de teatro de agite-atração. Né?
Esse é um termo que aparece, né, nesse contexto, justamente para designar o papel das atrações, né, nesses processos. Então, aí também, novamente, né, há um conjunto de procedimentos, né, há um conjunto de tentativas do Eisenstein de tecnicamente ordenar, né, organizar o funcionamento, né, e o uso da imagem. Nesse caso, uma tentativa no contexto do teatro, né, no caso do texto Montagem de Atrações, que está lá na coletânea Experiência do Cinema, do Ismael Xavier. Então, há no teatro já, né, esse horizonte. Mas, já no teatro, inclusive, né, esse horizonte está ligado à experiência do cinema, à experiência do music hall, à experiência das casas de espetáculo de variedades, em que o próprio cinema se introduz inicialmente na história em diversas partes do mundo, né, e ali onde justamente o cinema obedece também a uma lógica das atrações, né? A ideia da atração aqui é uma ideia muito significativamente definida pelo Eisenstein, né? Confrontando o teatro figurativo narrativo com esse teatro, né, de agite-atrações, o teatro estático e de costumes do drama burguês e o teatro dinâmico e excêntrico da agite-atração, e afirmando que a atração, né, abre aspas, a atração, do ponto de vista teatral, é todo aspecto agressivo do teatro. Ou seja, todo elemento que submete o espectador a uma ação sensorial ou psicológica experimentalmente verificada e matematicamente calculada, com o propósito de nele produzir certos choques emocionais que, por sua vez, determinem em seu conjunto precisamente a possibilidade do espectador perceber o aspecto ideológico daquilo que foi exposto, sua conclusão ideológica final. Isso está lá na página 189 do livro A Experiência do Cinema, no texto Montagem de Atrações. Então, vejam, existe um sentido de engenheiro aqui, na montagem de atrações. Uma ação sensorial ou psicológica, né, à qual o espectador é submetido, que é verificada e matematicamente calculada com um determinado propósito. Né? Então tem a ideia de experimento aqui no sentido de experimento laboratorial e científico. Vamos experimentar para ver qual é o efeito que isso produz e, portanto, poder empregar isso posteriormente em outras obras. Né? Vamos experimentar nesse laboratório da escola, por exemplo, de cinema, ou enfim, né, com determinados espectadores, numa determinada sessão de uma montagem provisória, e depois vamos aplicar esses princípios. É o Eisenstein engenheiro, certo? Atravessado aqui por um horizonte que é o de produzir certos choques emocionais que vão determinar uma determinada tomada, né, vão determinar uma tomada de consciência de uma conclusão ideológica. Então tem aqui todo o programa do pensamento do Eisenstein condensado numa formulação inicial lá no texto dele sobre a montagem de atrações. Né? Um texto, inclusive, no qual ele vai justamente chamar a atenção para o cinema, principalmente o contexto inicial, né, do cinema, para o music hall e para o circo, como um espaço em que o montador teatral deve compreender o que é fazer, né, essa montagem de atrações. Justamente com base no paradigma do programa do music hall e do circo, né, que ele deve operar. Né? Então aqui estamos diante de um projeto, né, de constituição, né, do cinema e da estética cinematográfica, né, e da técnica cinematográfica de maneira muito precisa. Ao mesmo tempo, né, com todo esse horizonte emocional e ideológico buscado, o trabalho do Eisenstein está intimamente relacionado a um interesse dele muito aberto, muito diversificado por diferentes artes e culturas.
ali onde ele certamente encontrou, tantas vezes em diferentes contextos, a experiência do sublime, a experiência do êxtase estético, do êxtase espiritual, talvez, a experiência do pathos, né? A experiência da emoção intensa, né? E ele fez isso certamente diante de inúmeras referências com as quais ele dialoga o tempo todo em seus escritos e eventualmente também nos seus trabalhos cinematográficos, né? Nesse rol de referências a gente está deliberadamente diante de uma heterogeneidade de questões, né? A gente está diante da literatura policial novecentista, do interesse dessa literatura, né, do Arthur Conan Doyle e do seu Sherlock Holmes, por exemplo, na relação com o detalhe, no papel dos detalhes para a interpretação, né, do que acontece, dos eventos e dos acontecimentos de uma determinada narrativa e do mundo, ao mesmo tempo em que o Eisenstein observa com grande interesse esculturas de tradições africanas e o tipo de dimensão figurativa, de elaboração figural, né, do rosto que ocorre em várias dessas esculturas, sobretudo em determinadas máscaras de tradições africanas diversas. Ao mesmo tempo, ele se interessa muito pela literatura modernista, como, por exemplo, a relação dele com James Joyce, e inclusive o projeto, né, do Eisenstein de filmar o Ulisses, do James Joyce, num determinado momento, né, aparece como um projeto importante para ele. Ao mesmo tempo, né, que há esse projeto, há um interesse do Eisenstein em filmar o Capital, né? E num determinado momento essas duas possibilidades, ou esses dois projetos, convergem na ideia de que filmar o Capital do Marx, o grande livro do pensamento marxista, é justamente algo que pode ser feito com esses efeitos emocionais buscados pelo Eisenstein por meio de um trabalho de, enfim, transcriação, adaptação do próprio Ulisses do Joyce, né? Acompanhar um dia é o que a narrativa de Ulisses faz, né, de certa maneira, seria o que Eisenstein pretenderia fazer com a vida de um trabalhador para dar conta do Capital do Marx, né? Ao mesmo tempo, então, que ele tem esse interesse por literatura policial, literatura modernista, esculturas de tradições africanas, Eisenstein é fascinado pelo teatro kabuki japonês, assim como pela comédia dell'arte italiana, e por sua vez também pelo teatro de sombra chinês, né? E também por desenhos animados de Walt Disney, entre tantas outras referências, né? E é muito interessante observar essas inúmeras referências na trajetória do Eisenstein, né? O Google Arts and Culture tem uma linha do tempo muito interessante, com inúmeros exemplos, né, dessa trajetória, assim como é muito interessante observar como esses elementos aparecem em determinados filmes, né, como é o caso do filme A Greve, né? A Greve é um filme que se inicia justamente já, né, com a apresentação da fábrica, tudo está calmo na fábrica, diz o letreiro, e aí aparece o adversativo, mas, né? E as letras do mas se convertem em signos gráficos que o filme explora de maneira bastante construtivista, né? E desencadeando a sua narrativa com imagens que vão dar conta, né, dos problemas, né, que a fábrica está começando a evidenciar, né? A preparação de uma greve é o que está em jogo aí, né? É a narrativa dessa greve que esse filme vai desenvolver. E é muito interessante que esse filme faça isso já lançando mão de uma série de
procedimentos associados a essas diversas tradições com as quais o Eisenstein tinha interesse, né, de trabalhar ou de dialogar de alguma forma. Aparecem as sombras no início do filme já, né? Mas também é muito interessante perceber como esses procedimentos da tipagem, por exemplo, já estão começando, né, ali a se evidenciar no filme. Então, né, essa lógica da atração fundamenta o trabalho do Eisenstein nessa sua diversidade de possibilidades, né, dentro dessa definição de engenharia da atração, né, que está lá no texto da montagem de atrações, mas também essa ideia da atração evidencia o tipo de trabalho que o Eisenstein enxerga como necessário em qualquer filme. Né? No outro texto disponível lá no livro do Ismael Xavier, A Experiência do Cinema, há justamente, né, essa formulação, a ideia de que para a realização de qualquer filme, diz Eisenstein, existe apenas um método, a montagem de atrações. E é muito interessante ver o fragmento, né, o filme utilizado pelo Eisenstein no contexto do teatro. Né? Uma peça chamada O Diário de Glumov, de 1923, incluía, né, dirigida pelo Eisenstein, incluía um trecho também dirigido por ele, filmado, né, para ser projetado durante a peça, participando, portanto, do espaço cênico. Né, e nesse trecho nós vemos, né, exemplos bem interessantes do tipo de trabalho do Eisenstein com a imagem, com a narrativa, com a atuação e, sobretudo, a lógica das atrações. É um trecho muito significativo, de alguns poucos minutos, e que interessa muito pelo tipo de enquadramento que ele vai conferir ao trabalho dos atores nesse processo. Né? A maior parte desse trecho é dedicada justamente a uma ênfase no trabalho gestual e facial, né, dessas atuações. Eisenstein é, portanto, né, um dos grandes pensadores, né, do choque. Certo? Apareceu aqui já na definição, né, de atrações a ideia dos choques emocionais. E aqui está em jogo justamente, né, a ideia de que é possível, por meio de um determinado controle das variáveis, né, do cinema e da montagem dessas variáveis, não só dos planos, certo? É mais do que dos planos, a montagem, né? É esse sentido ampliado. Por meio disso é possível, de um trabalho quase de engenheiro, calculado, preciso, etc., é possível alcançar efeitos emocionais precisamente definidos no público dos filmes. É muito interessante que para Eisenstein chegar a esse tipo de formulação, ele ao mesmo tempo está muito interessado no trabalho que os filmes podem fazer, né, e operar em torno de conceitos. Né? E aí, dentro dessa ideia de que um dos horizontes do próprio cinema para o Eisenstein e do cinema do Eisenstein de modo específico, né, é o horizonte de formulações conceituais, de elaborações discursivas mais complexas por meio das imagens, é aí que a gente pode situar dois elementos, né, duas partes aí do pensamento do Eisenstein sobre o cinema. O primeiro elemento é aquele relativo à ênfase do Eisenstein, ao interesse do Eisenstein muito enfático pelo discurso, monólogo ou diálogo, né, interior, pela ideia de um discurso interior como algo que é
ao mesmo tempo melhor representado pelo cinema do que pela literatura, que pode ser trabalhado no cinema de forma completamente nova no domínio das artes, sem estar sujeito à linearidade da apresentação linguística do material, sem estar sujeito às dificuldades que a literatura tem para lidar com o discurso interior. É aqui que parte do interesse, né, do Eisenstein no Joyce, na literatura, né, aparece, porque Joyce justamente seria uma das experiências literárias, né, seria o responsável por algumas das experiências literárias em que esse monólogo, esse diálogo, esse discurso interior são colocados de uma forma na literatura que nunca tinha sido feito antes, né, que não é tão simples de reduzir a uma certa lógica discursiva, né? O cinema já estaria aí, né? E é aí que interessa muito ao Eisenstein fazer por meio do cinema a abordagem, né, desse discurso interior, sobretudo a apresentação do discurso interior de personagens relevantes, né, e dentro de acontecimentos narrativos, mas também a produção de um discurso interior nos espectadores, né? Tem essa dualidade aí. E é aqui que é muito interessante como, para o Eisenstein, o som entra no cinema de uma maneira muito direcionada, né? Interessa para o Eisenstein o cinema sonoro, não pelo diálogo, não pela possibilidade do diálogo entre personagens, né? Como diz o próprio Eisenstein no texto Método de Realização de um Filme Operário, que está lá na coletânea Experiência do Cinema do Ismael Xavier, abre aspas, a verdadeira matéria-prima do cinema sonoro é sem dúvida o monólogo, né? O monólogo interior, né? O discurso interior das personagens que pode dialogar, de certa forma, com o discurso interior do espectador, né? Isso interessa muito ao Eisenstein. Isso interessa porque ele está interessado numa elaboração desse discurso por meio das imagens e do som, né? Numa elaboração que não é só a elaboração discursiva propriamente dita, certo? A elaboração verbal do discurso. É uma elaboração que também passa por um recurso a determinados procedimentos e fundamentos da representação visual, né? E da sua relação com a dimensão sonora da experiência, né? Nessa relação entre o visual, a imagem visual e o som, para Eisenstein interessa muito pouco, quase nada, né, a sincronia. Essa, em todo caso, é uma das ideias centrais da Declaração sobre o Futuro do Cinema Sonoro, que em 1928 Eisenstein publica junto com o Pudovkin e o Alexandrov, que é um texto centrado, né, de certa maneira, nessa reivindicação do som como um procedimento ou como um elemento para ser objeto dos procedimentos de montagem, né, e de montagem criativa e potencialmente disjuntiva, voltada, no caso pelo menos do pensamento do Eisenstein, para a produção do choque. Se há no pensamento do Eisenstein um horizonte da prática cinematográfica, é o horizonte disso que o Robert Stan recupera na expressão cinepunho, né? A ideia de um cinema porrada, né? que choque o espectador e produza assim efeitos. Além do som, né, como elemento constitutivo da possibilidade dessa montagem, evidentemente a base, né, do pensamento do Eisenstein se elabora já no início da década de 20, antes do cinema sonoro, vinculada, e parte do trabalho cinematográfico dele também, né, vinculada à dimensão visual do cinema. E aqui existe um outro tema interessante, o segundo tema, né, o segundo elemento interessante a ser mencionado, que é o elemento da comparação, da aproximação do cinema
com a escrita ideográfica ou ideogramática, né? Eventualmente denominada hieroglífica também, com pequenas oscilações um pouco complexas aí entre esses termos, né? Mas, de fato, há um interesse muito grande do Eisenstein na lógica da escrita ideográfica ou ideogramática, né? Nos ideogramas, essa lógica é justamente a mesma lógica que o Eisenstein opera na montagem. E aí, então, né, é que se situam todo um trabalho, né, do Eisenstein questionando as possibilidades do realismo dramático convencional e propondo, em vez disso, uma estilização controlada do contraponto, da tensão e do conflito como princípios fundamentais dessa construção discursiva conceitual, em última instância, né? Uma construção discursiva conceitual que vai, quando inclui o som, né, também ser objeto do que o Eisenstein entendia como uma montagem vertical, né? Como se pode ver nesse diagrama de montagem do Ivan, o Terrível, né? Um dos filmes mais tardios e já sonorizados do Eisenstein, né? Em que existe toda uma série de anotações aí indicando precisamente, né, as relações entre o som e as imagens, né? As relações de contraponto, no certo sentido, né, entre duas dimensões musicais, a música propriamente dita, do som, e uma música visual que está associada a ela nas imagens, né? Há ritmos nas imagens, há marcações nas imagens, há percussões, talvez, né, nessas imagens e no movimento dessas imagens, que esse diagrama aqui mapeia e tenta associar, e associa, né, a dimensão sonora do filme, né? Essa montagem vertical, que inclui o som, está baseada nos princípios que já lá a greve, né, marcam o modo como Eisenstein entende o que deve ser a experiência do cinema, né? E aí a sequência famosa da greve é a sequência da chacina, da matança, né, em que os trabalhadores em greve vão ser massacrados, né? E ao mesmo tempo em que esse massacre está em andamento, nós vemos uma série de imagens bastante fortes do abate de gado, né, de boi. E esse massacre, associado visualmente por meio da montagem, de uma montagem em alternância, né, entre as imagens do massacre e as imagens do abate do gado, essa associação ela é produzida de maneira inteiramente não motivada em termos de narrativa, né? Não há uma justificativa narrativa para esses bois aparecendo, para esse abatedouro, etc. Não tem nenhum personagem que tenha um abatedouro, etc. Isso não tem uma entrada em termos narrativos. Isso é um trabalho estritamente conceitual, certo? A ideia aqui é produzir uma associação conceitual, né, e por meio da montagem alcançar um efeito de sentido. Talvez mais famosamente ainda e mais densamente ainda, a gente encontra um outro exemplo disso no trabalho do Eisenstein com o filme Outubro, né, filmado em 1927 por ele, justamente comemorando, né, os 10 anos da Revolução de Outubro. Um filme que inclui uma série de procedimentos bastante mais avançados, talvez, do ponto de vista, né, das propostas do Eisenstein, quando comparado com a greve, que, em todo caso, inclui, como um dos exemplos possíveis, né, dessa montagem conceitual, uma sequência bastante significativa associada ao tema, né, da religião, né, e da pátria. Uma sequência em que o Eisenstein vai colocar em questão a relação entre pátria e religião, né, como a Revolução colocou também em questão, e ele vai fazer isso introduzindo uma série descontínua de imagens
de ídolos religiosos de diferentes tradições. Não é só a igreja ortodoxa russa que aparece, não. Tem a arquitetura de igreja, mas tem também representações de Buda, representações de ídolos religiosos de outros povos, né? Povos que o próprio Eisenstein provavelmente denominaria como povos primitivos, né? Talvez fazendo jus à sua representação como um conquistador espanhol lá pelo pintor mexicano, né, que o representa dessa forma num mural, talvez fazendo jus a essa filiação colonial, né, pelo menos em parte do seu olhar. O Eisenstein também olha, né, para essas esculturas e máscaras, muitas vezes com um olhar primitivista típico, né, do Ocidente. Seja como for, né, na sequência do Outubro, esse encadeamento descontínuo, essa série descontínua de imagens que remetem à ideia de religião, permite para o Eisenstein interrogar essa ideia, né? Permite confrontar essa ideia. E é nesse sentido que essa teoria da montagem do Eisenstein se desdobra, né? Ele, inclusive, inclui uma classificação dos tipos de montagem, né, que, pelo menos a mim, não interessa tanto como classificação, enfim, ela não é uma classificação muito usada, inclusive, posteriormente, né, em que ele tenta diferenciar a montagem métrica, baseada na extensão, montagem rítmica, baseada na extensão e na sua associação com o conteúdo do plano, a montagem tonal, né, em que o que está em jogo é uma atmosfera dominante produzida pela manipulação da luz ou da forma, como diz Robert Stan. Uma montagem harmônica, em que se produzem ressonâncias expressivas mais sutis, e uma montagem intelectual, propriamente dita, em que todas essas estratégias se combinam, né? No Outubro, a gente estaria diante de uma montagem nesse sentido intelectual. Então, Eisenstein é esse grande personagem, esse grande pensador de uma montagem radicalmente elaborada, né? Engenhada, pensada como engenharia, mas ao mesmo tempo voltada para o êxtase e atravessada por essa relação com um sublime multicultural. Talvez isso o diferencie, né, esse interesse em múltiplas tradições o diferencie, seja um dos fatores de diferenciação do Eisenstein em relação a um outro teórico e cineasta desse contexto soviético, que é o Dziga Vertov. No caso do Vertov, a gente está diante de um outro pensador em que a montagem ganha um papel central. Mas no caso do Vertov, diferentemente do Eisenstein com o seu interesse eclético e diversificado por diferentes tradições artísticas e culturais, no caso do Vertov a gente está diante de alguém que imagina e concebe a possibilidade de confrontar o domínio da tradição de maneira absoluta, né? De fazer tábula rasa, né? Ou seja, zerar o jogo, começar dali, né? Começar da máquina cinematográfica, do aparelho, em primeiro lugar. Começar pelo olho mecânico, né? Pelo olho que o Vertov vai chamar de cine-olho. E que talvez um tanto indevidamente, me parece, o Robert Stan descreve como um movimento de antropomorfização da câmera. E eu acho que é indevida essa caracterização, porque para o Vertov o que interessa no cine-olho é tudo aquilo que o afasta do homem, né, do anthropos, do ser humano. Ele não está interessado em atribuir à câmera à câmera um sentido análogo ao do nosso olho, mas ao contrário, em chamar a atenção para o fato de que a câmera permite ao nosso olho ver o invisível, aquilo que a gente não consegue ver, né? A câmera, portanto, ela é uma espécie de suplemento. Ali onde o nosso olhar não consegue alcançar, não consegue dar conta, não consegue perceber determinados aspectos do mundo, determinados movimentos, determinadas características das coisas, a câmera, com o seu olho mecânico, consegue.
oferecer alguma outra coisa, que não é a própria visão do que não vemos, mas é algo que emerge como uma espécie de excesso, né? Então é um suplemento de sentido, é um suplemento de visão, de olhar, que a máquina oferece, né? Esse suplemento que a máquina oferece, esse invisível que ela dá a ver sob a forma de um excesso, ela dá a ver por meio de procedimentos de montagem. O Vertov vai ser um grande pensador desses procedimentos para tornar visível o invisível, né? Sob a forma de um suplemento excessivo e não de uma completude, né? A respeito dessa falta desse invisível. E ele é um pensador que formula grande parte das suas ideias no contexto de manifestos, né? De alguns manifestos bastante importantes, escritos em alguma medida, né, em diálogo ou até em coautoria com mais duas outras figuras, né? O Dziga Vertov, cujo nome é Davi Kaufman, né? Escreve muito, trabalha muito, junto com o seu irmão Mikhail Kaufman, né, e a sua cunhada, a Elisaveta Svilova. E os três configuram isso que eventualmente aparece como o Conselho dos Três nos escritos do Vertov, né, associados ao Vertov, procuram os três, né, se diferenciar da ideia de cineasta. Eles não são cineastas, eles são kinoks, né, uma tentativa de capturar a ideia do cineolho, né. Eles são aqueles que trabalham, né, o olho mecânico. Os kinoks que vão produzir esse novo cinema, né? E nas diversas formulações do Vertov, em manifestos, né, como Nós, aí, Variação do Manifesto, de 1922, que está publicado na coletânea também, né, Experiência do Cinema, vão se desenvolvendo algumas concepções teóricas que de um texto para o outro às vezes mudam de figura e que são bastante instáveis num certo sentido, mas que vão delimitando uma espécie de teoria vertoviana, vamos dizer assim, da montagem, né? E essa teoria, inicialmente já formulada no texto de 1922, como uma teoria dos intervalos, né? Os intervalos, segundo Vertov, são o fundamento da montagem. É uma noção da música, talvez, né, que esteja em jogo aqui. A ideia de intervalo é o que define a relação entre as notas musicais, por exemplo. E aí, numa melodia, as notas estão em sucessão, como numa montagem que encadeia planos. Mas, se eu sobreponho dois planos diferentes, eu estou criando o que na música é uma harmonia, né? As notas soam conjuntamente. Essas harmonias e melodias, que se traduzem em termos visuais, né, no pensamento do Vertov, são o que definem na música, né, a ideia de intervalo. No caso do cinema, a formulação do Vertov está muito associada à ideia de movimento, né? Ele vai escrever o seguinte nesse texto Nós, Variação do Manifesto, de 1922. Abre aspas. Os intervalos, passagens de um movimento para outro e nunca os próprios movimentos, constituem o material, elementos da arte do movimento. São eles, os intervalos, que conduzem a ação para o desdobramento cinético. A organização do movimento é a organização de seus elementos, isto é, dos intervalos na frase. Distingue-se em cada frase a ascensão, o ponto culminante e a queda do movimento, que se manifesta nesse ou naquele nível. Uma obra é feita de frases, tanto quanto essas últimas são feitas de intervalos de movimentos, né? Então é muito interessante perceber a noção de intervalo aí operando para descrever esse movimento de ascensão, ponto culminante e queda, que define cada frase
né? E essa noção de frase que aparece aí é uma noção muito importante, muito interessante. O Vertov vai, de fato, desenvolver, né, todo um conjunto de pensamentos sobre a montagem que estão associados, ao mesmo tempo, a um interesse experimental radical, um interesse em explorar as possibilidades mais diversas da montagem, poeticamente, criativamente, mas, ao mesmo tempo, o trabalho do Vertov está atravessado por uma reivindicação da ideia de verdade, do que ele chamava de cinema-verdade, né? O Kinopravda, o nome do noticiário cinematográfico que ele dirigiu na União Soviética durante muito tempo, nome que vai ser recuperado por um movimento cinematográfico posterior chamado Cinema-Verdade, no contexto francês. Né? Essa ideia de cinema-verdade demarca um horizonte do trabalho do Vertov. Né? E aí é muito interessante, então, que nos escritos do Vertov há uma tensão, né, entre, como diz aí o Robert Stan, né, abre aspas, há uma tensão entre a ênfase no cinema como um meio da verdade e do fato, e, por outro lado, a ênfase no cinema como uma forma de escritura. E essa tensão se manifesta, diz o Robert Stan, na definição de seus próprios filmes como documentários poéticos. Em filmes como O Homem com a Câmera, por exemplo, né, sem a ajuda de intertítulos, como ele declara logo no início do filme, por meio de um intertítulo, sem a ajuda de cenários, roteiros, sem a ajuda de teatro, sem a ajuda da literatura, como modelos, né, de narrativa. O que o Vertov procura fazer de maneira experimental, né, é capturar a vida de improviso. É criar o que ele descreve como uma linguagem internacional e absoluta por meio do cinema. É a utopia da linguagem universal reaparecendo de outra forma, sob a assinatura do Vertov, né, num trabalho em que o Mikhail Kaufman opera a câmera, a Elisaveta Svilova participa da montagem, e em que o diário de um cinegrafista é apresentado. Né? Portanto, num movimento metalinguístico, por meio de sobreposições e de encadeamento em sequência dos planos, o Vertov explora as possibilidades da montagem de intervalos como escrita, né, como escritura, um documentário poético, mas ao mesmo tempo ele está interessado em fazer aparecer, em fazer emergir uma verdade dos fatos. Né? Uma verdade aqui sobre o dia na cidade. Né? Uma verdade aqui que vai ser apresentada em diversos planos, né, desse cinegrafista enquanto ele captura a vida na cidade. Né? Enquanto ele procura registrar esse como um documento, né, de fato, essa vida. Capturada de improviso, né, nesse sentido, sem a encenação, sem a artificialidade da ficção cinematográfica. Bom, Vertov então, um outro nome fundamental aí das teorias soviéticas da montagem, e um nome muito relacionado a manifestos. Né? E aí acho que é interessante observar como a grande metáfora, né, do conceitual aí do Vertov é a metáfora do movimento. Né? Esse cine-olho, ele é um olho mecânico que vê o invisível, que vê mais do que o olho humano, porque ele é um olho em movimento. É um olho atravessado pelo movimento.
É por isso que para o Vertov, como ele escreve na resolução do Conselho dos Três aí, em 10 de abril de 1923, o principal, o essencial é a cine-sensação do mundo. Né? É a sensação em movimento do movimento do mundo. Né? O movimento é o valor central aí. No Nascimento do Cineolho, outro dos textos de manifesto do Vertov, de 1924, ele escreve, né? Cineolho, possibilidade de tornar visível o invisível, de iluminar a escuridão, de desmascarar o que está mascarado, de transformar o que é encenado em não encenado, de fazer da mentira a verdade. Cineolho, fusão de ciência e de atualidades cinematográficas para que lutemos pela decifração comunista do mundo. Tentativa de mostrar a verdade na tela pelo cine-verdade, cinema-verdade, quinoprávida. E como esse cineolho opera tudo isso para o Vertov? Né? Como é que o cineolho pode tornar visível o invisível fundindo ciência e atualidades? Para, dessa forma, decifrar o mundo de uma maneira comunista. É talvez o que ele também responde no extrato do ABC dos Quinox, de 1929, quando ele escreve: todo o filme do cineolho está em montagem, desde o momento em que se escolhe o tema até a edição definitiva do material. Isto é, ele é montagem durante todo o processo de sua fabricação. E aqui talvez a gente chegue, então, naquele momento explosivo do conceito de montagem. Depois dele se disseminar por toda uma série de procedimentos variáveis, que incluem imagem e som, que incluem movimentos internos às imagens, sobreposições e sequências de planos, a montagem aqui vai estar completamente explodida, né? E explosivamente associada à escolha do tema e à edição definitiva do material ao mesmo tempo. Né? Essa explosão da montagem faz com que, para o Vertov, o gesto do cinegrafista já seja um gesto de montagem, quando ele posiciona a câmera e começa a rodar. Faz com que, para o Vertov, o gesto de relação com o mundo, que está na base da escolha de um lugar para a câmera, da caminhada com a câmera, da chegada com a câmera no lugar, tudo isso é já montagem. Porque é já, da ordem da montagem, a própria escolha do tema para o Vertov. Né? A escolha do tema que vai implicar considerar o que se observa sobre esse tema em outros contextos, em diversos contextos. Né? Para trazer isso para o projeto e para que o projeto possa se desenvolver em diálogo com isso. Esse pensador, então, é talvez aquele que conduz radicalmente, né, a montagem que tinha sido gradualmente ampliada nas teorias soviéticas de outros autores, que tinha sido disseminada em várias atividades distintas, né, como a roteirização ou a elaboração da relação com o som, entre outras. Aqui com Vertov, a montagem, o conceito de montagem é objeto de uma explosão que o fragmenta em definitivo e que o espalha, o dispersa e o faz afetar, né, como uma avassaladora explosão, justamente, todo o processo de produção de um filme.